Bom dia. Fale no microfone. Bom dia. Esse negócio aqui chama-se microfone, para a gente falar nele. Diga o seu nome completo. Carlos Alberto Ferreira Maia. Tem que falar bem alto para poder ficar uma gravação. Carlos Alberto Ferreira Maia. Certo. O senhor já foi ouvido nesse processo? Não, para lhe falar a verdade, eu já fui saber. Não perguntei quando é que o senhor foi saber. Eu perguntei, o senhor já prestou depoimento, já foi ouvido? Sim. Com relação a esse acontecido? Sim. Eu vi aqui que o senhor já prestou depoimento, a sua qualificação já consta nos autos, então vamos passar por ela. Eu vou fazer uma sinopse, efetivamente, do crime que está sendo julgado aqui agora. Certo. Acusado é o senhor Antônio Otto Menezes Filho, vulgo Antônio Cabeludo. Está aqui. Cabeludo não tem nada, mas é o apelido dele. O promotor que denunciou este senhor, que foi responder uma instrução processual, foi pronunciado, está hoje aqui em julgamento, foi a promotora, a doutora Lucinere Helena Rezende Ferreira. A época dos fatos, em 22 de abril de 2013, é um processo, portanto, já antigo. A promotora diz o seguinte, que no dia 14 de fevereiro de 2012, seja um processo de 6 anos, por volta de 1h30, o denunciado acima qualificado matou a sua ex-companheira, Elisângela Miranda Maia. Minha filha. Por meio de esfaqueamento. Fato ocorrido em via pública, precisamente na passagem São João, nesta capital. Consta no inquérito policial que o denunciado conviveu com a vítima por mais de 2 anos, segundo informações do tio da vítima, Benedito Miranda, que é a próxima pessoa que vai ser ouvida. É o tio. Porém, em virtude de constantes maus tratos, esta resolveu dispensá-lo, abandoná-lo, em 12 de fevereiro de 2012. Quando saiu de casa e foi morar com seu genitor, Carlos Alberto. Fato que despertou a ira, a raiva do acusado. Tendo este ido à residência do pai desta, afirmando que iria matá-la. O tio da vítima ficara sabendo dos fatos através de uma ligação telefônica que sua cunhada de prenome Conceição fizera para ele. Na conversa, Conceição relatou que Elisângela havia sido esfaqueada pelo companheiro e fora levada para o hospital do pronto-socorro do Guamá, para onde o senhor Benedito se dirigiu imediatamente, onde foi informado que a vítima já havia ido a óbito, já estava morta. O tio relatou que na segunda-feira à noite Elisângela havia saído em companhia de amigas e isso teria sido motivo pelo qual Antônio não mais quis trabalhar no serviço do sogro e efetuou a ameaça contra a ex-mulher. Eu estou fazendo uma sinopse, que a denúncia é meio grande. A testemunha Carlos Alberto Ferreira Maia, que é o senhor, que já antecipou que ela era sua filha, e o senhor vai ser ouvido como informante, vou tratá-lo daqui para frente de informante. Carlos Alberto, pai da vítima, relatou que sua filha costumeiramente era
agredida pelo acusado durante a convivência do casal, tendo esta saído de casa no dia 11 de fevereiro, rumo a um estabelecimento comercial, sendo que ao retornar fora impedida de adentrar ao imóvel pelo companheiro, daí porque pernoitou na residência de uma amiga e no dia seguinte voltou a morar com seu pai. Caso aberto alegou que no dia 13, um dia após o acontecido, por volta de 23 horas e 45 minutos, fora acordado por sua esposa, a qual lhe informou que o acusado havia estado ali bastante alcoolizado, afirmando que havia sido agredido por 2 amantes da vítima. Ato contínuo, pai da vítima saiu à procura do acusado, encontrando-o em via pública, uma amiga da vítima, a qual disse para alertar sua filha, porque o acusado estava com uma faca à procura da mesma. Carlos encontrou o denunciado um pouco mais adiante, o qual lhe disse que havia sido agredido por 2 indivíduos, porém não apresentava qualquer vestígio de ter sido agredido. Na ocasião, a testemunha pôde constatar que o acusado estava com uma faca na cintura e, ao tentar acalmá-lo, este preferiu: "Tu vais saber que eu vou fazer com ela. Ela vai me pagar o que ela fez comigo. Tu só vais saber das notícias ou por ela ou por outras pessoas." Caixa alta isso. Acrescenta-se que o pai da vítima havia combinado com o acusado que nesse dia este iria substituí-lo no serviço de vigilância. Porém, observando que o acusado havia abandonado o serviço, resolveu ir trabalhar no lugar deste, sendo que por volta das 4 horas do dia 14, ainda de dezembro de 2012, o pai da vítima foi procurado por seu filho Carlos André, o qual estava em companhia de policiais militares, informando que Antônio Otto havia matado Elisângela. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas chegou com vida. Ressalte-se que, segundo soube o pai da vítima, a vítima fora golpeada em via pública na rua São João, próximo à passagem Conduru, e que não houve testemunho do fato pelo adiantado da hora. Entretanto, um cidadão, morador próximo ao local onde a vítima foi golpeada, teria ouvido gritos de socorro na ocasião em que o criminoso estava golpeando. Daí haver ido à janela de casa e gritado, o que fez com que o criminoso se evadisse, enquanto a vítima ficou agonizando no chão. Materialidade confirmada, e o mesmo foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 7º da Lei 11.347. 11.340, me perdoe. Que é o feminicídio. Isso aqui eu faço uma leitura inicial, primeiro para que todos vejam o que originou o crime, segundo, para que o réu já tome conhecimento do seu acontecido, que aliás eu já olhei aqui nos autos, o réu não nega o fato, o réu assume a sua responsabilidade. O senhor Carlos Alberto Ferreira Lima, o senhor já disse que é pai da vítima. Sim, senhor. Então o senhor será ouvido aqui nesse momento como informante, não vai ser qualificado perante a lei. Quando a pessoa é qualificada, ela vai prestar depoimento como testemunha compromissada. O seu depoimento é como informante, mas tem a mesma validade. Passa a palavra ao doutor promotor de justiça para ouvir o informante. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Eu vou fazer algumas perguntas, Sim. principalmente baseado no que o senhor falou na audiência que houve aqui e também no que o senhor falou na polícia, em depoimento, certo? Caso o senhor não se lembre, o senhor diga, o senhor não... fale a verdade acerca dos fatos que a gente perguntar para o senhor, tá bom?
Ela era sua filha, não é isso? Isso. Naqueles dias, ela estava residindo com o senhor? Ou ela ainda estava residindo com ele? Estava com ele. Ainda estava residindo com ele. Uma coisa que eu achei bastante interessante do seu depoimento foi que o senhor relatou que o senhor trabalhava como vigilante, é isso? Isso. E que nas suas folgas, o acusado aqui presente, ele cobria as suas folgas, é isso? Não, Como é que era essa questão? a questão foi assim, depois que ele começou a lidar com a minha filha, ele se sentia desempregado. Então eu tinha essa segurança, né, que é a vigilância, então eu trabalhava só. Como eu precisava ter um companheiro para trabalhar uma noite. Então o senhor chamava o seu Antônio para ajudá-lo, né, porque ele estava desempregado. Eu cheguei à conclusão de falar para ele se ele queria. Então, de vez em quando o senhor arranjava esse bico lá. Aí eu coloquei ele para trabalhar. Ele trabalhava uma noite, eu trabalhava outra. Trabalhava outra, para Aí dividir. na noite que ele foi trabalhar... Só fale um pouquinho mais alto. Na noite que ele foi trabalhar... Na noite que ele foi trabalhar, eu confiei, né? E vim saber que ele tinha falhado ou tinha abandonado por volta de umas 3 para as 4 da madrugada. E eu, para não sair atrás dele, eu peguei, me aprontei e fui. E foi lá. Fui para trabalhar. Lá. Isso também no seu depoimento aqui que eu estou lendo, que nesse dia, na véspera, que ele ia fazer seu serviço. Ele ia lá para o serviço nesse dia ele estaria lá no seu lugar, não é isso? Isso. Mas que ele teria ido por volta das 11h30, quase meia-noite, lá na sua casa. Isso. Vou falar aqui seu depoimento. Se for verdade, o senhor confirma. Se estiver errado, o senhor me conserta. Isso. Por favor, tá? Certo. Nessa hora o senhor estava dormindo e quem atendeu foi a sua esposa, a mãe da Elisângela. E que nessa ocasião ele teria dito que ele parece que estava bastante alcoolizado, aparentava estar alcoolizado, e que ele teria dito que ele teria sido espancado por 2 amantes da sua filha. A sua esposa chegou a lhe falar isso mesmo? Não, ela chegou a falar o que ele falou. O que ele falou. O que ele falou. Eu quero saber o que ele falou para ela. O que ele falou para ela, que ela me falou, que ele tinha sido assaltado. E que tinha levado um dia, porque eu tinha mandado nesse dia lhe receber uma quantia dos meus clientes, né? Me confiando nele. Aí o que acontece? Ele foi para receber o dinheiro e quando ele veio dizendo que ele tinha sido assaltado e rasgaram toda a roupa dele, tudinho. Chegou só com a camisa rasgada na mão, sem camisa, e dizendo que ele estava, que ele tinha sido assaltado. Aí a minha esposa deixou para me falar de manhã, para não me acordar, e de manhã que ela me falou. Aí eu fui procurar saber com ele falou a mesma versão, que tinha sido assaltado. A mesma coisa. Ele aparentava ter sofrido algum espancamento, alguma coisa assim? Ele já me apresentou a camisa rasgada, né? Mas assim... Aí, isso não deu sempre para me desconfiar que ele foi batido, porque quando ele me mostrou a camisa rasgada, eu já fiquei meio indeciso, se acreditava ou não. Quando o senhor falou com ele, que horas era aproximadamente? Já era de manhã, por volta de umas 8h30 para as 9 da manhã. Isso no dia que aconteceu. Do dia que aconteceu. O assalto que ele falou. Que ele disse que ele tinha... Isso. No acontecimento da minha filha já foi... À noite. Já foi à noite, já por volta de 1 para as 2 da madrugada. Que eu já vim saber 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Que eu estava trabalhando nesse dia. E o meu filho, Carlos André, foi que foi me avisar em casa, lá no meu serviço, que tinha acontecido. O senhor, de fato, encontrou com essa colega da sua filha, que teria que me avisou? Que lhe avisou? Encontrei. Que ele estava indo atrás dela? Quando eu saí para encontrar com ele, ela me avisou. Aí, quer dizer, quando ela me avisou isso, eu peguei assim, mas eu já andei atrás dele e não encontrei ele, que eu mandei ele para o trabalho, ele não foi. Põe mais perto, por favor. Que ele foi para o trabalho, não foi. A polícia ficou, né? E ela disse que ele estava... Que ele estava com uma faca procurando ela. Procurando ela. Aí eu andei atrás dele. Ela disse o motivo para o senhor? Não falou nada, só disse que ele chegou e queria falar com ela e com uma faca. Para tomar cuidado, para... Isso.
logo depois disso, pelo esse relato, o senhor teria encontrado com ele? Não, aí eu não encontrei, não cheguei a encontrar com ele. Aí eu voltei para o meu serviço porque eu não podia... Deixar sem ninguém. Exatamente, eu voltei para o serviço. Quando eu cheguei no serviço, que eu fiquei ansioso, eu sabendo o que ele fez, como é que ia acontecer, o que que... Aí quando deu 4 horas da madrugada, foi que meu filho foi avisar que ele tinha feito. Que ele tinha feito isso. O seu filho... O senhor chegou aí ao local do fato? Aí quando eu vim para chegar no local, já tinham levado ela para o socorro. Aí eu fui para o socorro, cheguei no socorro, o Renato Xavier tinha levado ela. Quer dizer, que aquilo foi um negócio rápido, que não deu tempo nem de ela pegar assim, o senhor chegou a... o senhor sabe que quando acontecem esses fatos, principalmente em via pública, sempre tem aquela conversa, olha, né, um vizinho que viu, tal. Isso. Aqui, segundo o seu depoimento, o senhor teria conversado e alguma pessoa teria dito lá que tinha ouvido os gritos, esse tipo de coisa. O senhor chegou a falar isso? Já vim saber, já por segundo, que é um senhor de uma casa, lá alto, debaixo do lado, que é onde a menina caiu, viu os gritos, né? E abriu a janela e conheceu que era ela, aí veio, telefonou, aí foi uma Kombi. Gritou, pediu. Aí levaram ela. Quando eu subi lá no meu serviço, que eu cheguei no local, já não encontrei mais. Já soube que ela estava para um socorro. Sim, aí mas esse senhor também não quis se meter, não quis ir lá na polícia? Não. Aí só fez falar isso. Aí quando eu cheguei para um socorro, aí me disseram que já tinham levado ela para lá para o... Não é a chave, né? Perfeito. Aí chegou. Comecei a andar atrás desse cidadão aí, para ver se eu encontrava ele. Eu não encontrei. E aí, desde essa vez, 6 anos que passou, eu não encontrei ele. Então, logo depois do fato, ele desapareceu? Desapareceu. O senhor se lembra quantos anos ele ficou foragido? Porque... Aproximadamente? Foram muitos anos? Foi, mais ou menos, já pensou do 2011, 2012. Foi 2012. Para agora, você está fazendo 1 ano, ou menos de 1 ano que pegaram anos, ele. Mais ou menos. Já mais ou menos 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. Isso, concluo 6 anos. Né? Em torno de 6 anos. O senhor tinha conhecimento que ao longo do relacionamento deles tinha essa questão de agressão ou coisa parecida? Cheguei ao conhecimento deles discutirem, né? Discutirem, aí brigavam, ela ia para casa, com 1, 2 dias eles voltavam de novo e até cheguei a falar para ele que se não der certo, que ele procurasse ver se ela não prestasse, que ele procurasse outra, porque, como eu disse para ele, foi assim, quando eu vi que a esposa não prestou, eu abandonei isso aí e procurei outra, que hoje vive comigo há 50 e poucos anos já. Perfeito. E ele, para não ficar só, não abandonar ela, ele prometeu que se ela deixasse ele... A sua filha deixou netos? Deixou 2. Era dele? Tudo pequenininho, não. Coincidiu com ela já tinha. Eram 2 crianças? 2 crianças. Atualmente estão... Tinha o que na época ela tinha... Um tinha 6 e a outra tinha 4, que era a menina. Moram com o senhor? Moram comigo. E hoje um está com quase 20, a outra está com 16, já para 17 anos. Perfeito. Só um minutinho, só para a gente já ir encerrando esse seu depoimento. Em algum momento, senhor, durante o depoimento dele na justiça, a justificativa que ele tentou dar para o fato foi que a sua filha estava o traindo, né? Inclusive que ele teria flagrado, que ela teria dado uma pancada nele, coisas parecidas. Depois ele vai falar aqui. Ele falou isso aí. No dia que o senhor encontrou com ele lá, que ele tinha dito que ele tinha sido assaltado, ele falou não falou essa isso. história? Não falou isso. Aí, no dia que ele falou isso para mim, como o senhor está falando, foi depois de quase 1 mês que ele veio falar para mim que ela tinha feito um negócio que ele não gostou. Chegou lá no quarto onde eles moravam, encontrou a cama desarrumada, e que não ia estar bem, que ele ia me avisar, porque se acontecesse ele ia fazer. A cama desarrumada, ele disse que ele pegou melada, essas coisas. Me falou isso, né? Vem cá, tu viu? Não, mas ele encontrou quando ele chegou. Nesse dia ele estava trabalhando lá no meu serviço. Que ele chegou de manhã, aí ele encontrou lá a cama, virada, e que
que ela estava atraindo ele. Bom, isso aí ele falou, né? Mas ele disse que ele pegou ou só que ele pegou a cama? Não, ele falou que ele encontrou a cama revirada, melada, essa coisa toda, mas não disse se viu. Ela queria que ela dormisse e não deixasse a cama revirada, seria isso? Isso. Tá. E não viu o cliente. Tá bom, senhor. Muito obrigado, estou satisfeito. Com a defesa. Bom dia, senhor. Bom dia. A sua filha, ela tinha quantos anos? Tinha, nessa época, ela estava com 26. 26. Sim, senhor. Então ela tinha 26 e o acusado, então, tinha mais de 50 anos já, então, quando começou o relacionamento deles. Talvez sim, né? Porque eu também não sabia a idade dele. Entendi. Mas a sua filha tinha aproximadamente 26 anos. Não, a minha filha, a idade dela era isso mesmo, porque 26 anos. a minha filha. Ok. Então ela, quando começou o relacionamento com ele, ela já tinha esses 2 filhos. Já. Esses 2 filhos moravam com eles? Moravam comigo. Ah, então os filhos não moravam com ela, moravam com o senhor. Isso. Ok. Ela morava já junto com ele. Já. Ela foi morar com ele e deixou os filhos com o senhor. Aí ficou os meninos comigo. Ok. Os 2 filhos eram o pai, era o único pai ou eram mais de um pai? Não, que é a menina, é pai do rapaz que chama Touco, não é apelido. Sim. E o outro, que é o mais velho, o pai é um outro rapaz que mora quase próximo da minha casa. Okay. Quase próximo da minha casa, okay. Que chama Duca para ele. Okay. Então, quando ele se deu com ela, ela já tinha esses 2 filhos. 2 filhos, tá. Essa é a minha pergunta. Os filhos dela tinham relacionamento com eles, assim, saiu junto, assim, tinha uma boa relação? Não. Não tinha? Não. Então ela tinha um relacionamento com ele e os Só filhos... com ele mesmo. Os filhos ficavam em casa comigo, tudo pequeno. Ela saía e não ficava. Não saía, assim, a sua filha, os filhos e ele, assim, para alguma festa? Assim, não, eles ficavam, quando saía ele só. Só eles só? Eles 2. Ok. Quando aconteceu esse fato, dessa facada na sua filha, antes disso, ele já tinha agredido a sua filha alguma vez? Com faca? Já teve umas discussões, né? Que ela só discussão? Falou, umas discussões. Sabe como é que... Bate? Ah, não, ele me bateu, ele não fez nada. Que negócio, né? Pergunta pra ele, não bati nela. E aí fica por isso aí, né? Entendi. O que aconteceu já é o fato que hoje eu vim saber direitinho. A sua filha trabalhava com o que na época? Não trabalhava. Ela não trabalhava? Dependia de mim. Dependia do senhor? Isso. Okay. Quando ela se deu com ele, aí já foi... Ele que assumiu ela? Isso. Entendi. Ela estudava? Não, ela estudava, mas depois com o tempo ela parou, mas ainda não conhecia nem ele. Ainda não tinha filho ainda. Então quem quando ela parou o estudo. Quem, digamos assim, dava o sustento para os filhos dela era o senhor, então? Isso. Então ele não ajudava com nada com os filhos dela? Não. Não dava nada assim, com os filhos dela? Foi por isso que eu coloquei para trabalhar, para ajudar ela nessa parte. Aí já pagava o quarto deles para lá, entendendo? E aí a vida deles para mim não interessava. O que interessava era ele estar no meu serviço. Quando aconteceu esse fato da facada na sua filha, o senhor conversou com alguém que teria visto isso? De como aconteceu? Não. É como eu estou falando. Eu já vim saber, ela no meu serviço. Tá. Que eu estava trabalhando esse dia. Não conversou com ninguém, então? Olha, ele falou... Não. Tá. Tem umas perguntas, excelência? Algum dos senhores jurados quer fazer alguma pergunta ao informante? Vou dispensar o informante. O fato ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2012. Tem 6 anos. Quantos anos, qual é o tempo que o senhor está preso? Eu estou preso com um ano, fez um ano, dia 13 de outubro. 2012, 2018, 6 anos. Esses 7 anos o senhor ficou foragido, ficou? Fiquei foragido. O senhor saiu de Belém? Saí de Belém, fui para Cachoeira do Arari, eu tomava conta de uma embarcação. O senhor foi em Cachoeira. Para Cachoeira do Arari? Isso. Não tão longe, mas a polícia fica com dificuldade de localizar. Eu estava preso na Espanha, no Rio,
E hoje o sistema todo interligado, foram localizados. Sim. Cachoeira do Arari é um pouco mais difícil. O senhor foi preso e foi logo concluída a instrução, e o senhor está aqui para responder pelo crime que pesa contra o senhor. Eu vou entrar efetivamente no seu interrogatório, já direto, preciso e objetivo. Senhor Antônio Otto Menezes Melo. Qualificação já constará nos autos, vamos precedê-la e vamos ingressar. O senhor vivia com a vítima há quanto tempo? Olha, era quase 3 anos, 2 anos e poucos, quase 3 anos. Elisângela Miranda Maia. Sim, sim. Minhas perguntas serão bem simples, serão fáceis, simplória, e depois eu abro um tempo para a pessoa falar o que quiser. O senhor entendeu? Sim, senhor. O senhor vivia com ela aproximadamente? Quase 3 anos. 3 anos. Certo. O senhor foi o autor da morte da vítima? Sim, senhor. Que arma o senhor usou para tirar a vida da vítima? Uma faca. Uma faca. De sua propriedade? De dentro da minha propriedade. De sua propriedade. Certo. O senhor lembra quantas facadas o senhor deu na vítima? Me lembro, sim, senhor. Dei uma só. Só uma. Só uma. Pronta e certeira? Olha... Não. Foi. Ela morreu dessa facada. Sim, senhor. Eu digo pronto e certeira porque às vezes a pessoa dá 10, 20 e nada. O senhor estava no seu estado normal? Estava, senhor, porque eu estava de serviço. E nessa noite eu... Sim, senhor. Estava no seu estado normal. Depois eu vou deixar o senhor expor. O que levou o senhor a matar a vítima foi raiva, ira, ciúme? Olha, foi raiva, foi a ira, né? Porque... Pois não, então tá bom. Essa raiva e essa ira foi causada pela vítima? Sim, senhor. Veja que eu estou colocando um roteiro. Certo. Vou iniciando, aí eu vou chegar no momento em que o senhor vai dizer o que foi. Então foi a vítima que lhe causou essa raiva. Sim, senhor. Que tipo de raiva a vítima causou ao senhor que levasse o senhor a matá-la? É porque na minha vinda do serviço, que eu fiz a rota do serviço e dei uma fugida para em casa. Quando eu cheguei em casa, ela estava com outro homem dentro de casa. Né? Aí, quando eu bati, que eu falei, ele pulou a janela, e ela abriu a porta, se vestiu e abriu a porta. Eu mandei ela embora. Ela saiu. Mas eu peguei e me tranquei dentro de casa e fiquei sentado na cama, né, pensativo, né. Aí tudo bem, ela foi embora. Com uma meia hora depois ela voltou. Ela voltou, batendo na porta para me abrir. Eu digo, vai-te embora, vai-te embora. Aí ela bateu de mais forte na porta, aí para não incomodar os vizinhos, eu abri. Quando eu fui abrir a porta, ela me deu um soco em cima do nariz. Aí o sangue arriou. Ela correu. Aí eu fui na torneira, lavei meu rosto. Aí quando eu vi, dei com a mão certinho na faca que ficava na parede. Aí eu foi atrás dela. Saí atrás, né? Achou ela? Achei ela e... Cometeu o crime? Foi, que eu já fiz essa besteira. O senhor se arrependeu? Demais. Se arrependeu? Eu me arrependo demais. Depois desse fato ocorrido e o tempo que o senhor ficou ausente da sua companheira, o senhor passou a ter outro relacionamento? Tive outro relacionamento, mas assim... Esporádico? Sai pra lá... Rápido? Eu pra cá, né? Tá certo. O senhor gostava da sua companheira, Gostava, senhor. Elisângela? Gostava. Pergunta assim, olho no olho. Sim. O gostar que o senhor tinha por ela era amor ou era só o gostar? Não, eu gostava mesmo dela, eu tinha muita consideração com ela. Porque... Tinha amor? Era o amor que eu tinha por ela, né? Pois não. E eu ajudava ela, ajudava os filhos dela, porque o avô
Às vezes ele... Era que criava. Ele criava, mas às vezes ele chegava aborrecido e não comprava a boia, né? A comida para as crianças. Aí o senhor ajudava. Eu ajudava. Aí eu pergunto também para o senhor, quem ama, mata? Isso aí é uma pergunta, né, que deixa a desejar, né? Não, é direto aqui a pergunta. Certo, não faz isso. Não é negócio de deixar a desejar, perguntei só isso. Não faz. Tá certo. O senhor matou a sua companheira e imediatamente foi embora para Cachoeira? Fui embora, foi. Eu fiquei com medo na época, né? Como é que o senhor foi preso? Eu fui preso porque eu vim deixar um negócio de um açaí em Coraci. Aí o rapaz disse, até por que tu não vai na tua casa ver teus documentos para tua aposentadoria? Eu digo, né? Eu vou então. Aí digo, porque toda semana eles vêm, né? Deixar açaí em Coraci. Eu digo, eu vou. Aí eu peguei minha bike, né? Que eu tenho uma bike, eu sempre andava com ela no barco. Aí vim em casa. Aí eu peguei e fui dormir, né? Quando foi de manhã, eu fui lá o pipeiro da Terra Firme. Que eu queria falar com a assistência social lá e tudo, né? Como eu poderia fazer e tirar meus documentos de novo, que eu tinha sido assaltado, o pirata tinha nos assaltado, né? E levou a pasta com todos os documentos. Tanto documento meu como do rapaz que eu trabalhava, documentação da embarcação, né? Levou tudo. Aí eu fiquei só com a certidão de casamento, né? Dentro da minha bolsa. Aí nesse dia ela não foi. A assistência social não foi. Lá para o PP. Se atende ao como o senhor foi preso. Eu estava conversando com o rapaz lá próximo de casa, acertando para trazer peixe, né? De Cachoeira para cá, para Belém. Aí quando eu vi, a viatura encostou do meu lado, né? A viatura encostou do meu lado e para descer, mandou me levantar, que eu estava sentado, me levantei e saiu você acompanhar a gente até a seccional do Amar. Eu digo, tudo bem. Aí saímos, aí dentro da viatura o rapaz chegou para mim e disse, olha, sabe por que tu está sendo conduzido, né? Eu digo, sei. Já tinham avisado a ele que ligaram, me viram, né, lá. Sim. E ligaram para a seccional. Se o senhor não tivesse vindo, o senhor ainda estaria trabalhando lá. Estava trabalhando. Tá certo. Porque eu trabalhava com o presidente... No dia do crime o senhor estava trabalhando em quê? Numa embarcação. No dia que o senhor matou a vítima, o senhor estava... Eu tinha uma vigilância também. O senhor não tinha bebido, o senhor estava tranquilo? Não, senhor. Foi tudo de forma consciente? Consciente. Doutor Promotor de Justiça, satisfeito, passa a palavra, Excelência. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor trabalhava, pelo depoimento do pai da vítima aqui presente, ele disse que vocês trabalhavam fazendo vigilância, é isso? Ele tinha a vigilância dele e eu tinha a minha. Só que ele me pediu para me tirar as folgas dele, né? Como minha área era uma área, já que eu já tinha dominado por causa da vagabundagem, né? Os caras não mexiam na minha área, aí eu aproveitava o dia para tirar a folga dele. Então o senhor tinha os seus locais de vigilância. Sim, senhor. E ainda cobria as folgas dele, é isso? Certo. No seu depoimento aqui em juízo, que os senhores jurados não tiveram acesso, mas a gente vai se basear em algumas perguntas que foram feitas lá e o senhor respondeu. O senhor disse que voltou lá
na sua casa. Sim, senhor. E deparou com essa situação. Sim, É senhor. isso? O senhor voltou. Por que o senhor voltou para casa? O senhor tava Porque eu desconfiando? tinha uma desconfiança. Eu tinha uma desconfiança. E o que é que levava o senhor a ter essa desconfiança? Por causa do pessoal, quando eu passava com ela na rua, de dia, fazer pouco de mim. Fazer pouco. Como né? era esse pouco, senhor? Aquela arrumação, tal, né? Aí me chamando de boi, né? Aí achava graça, um fazia galhofada com o outro, achando graça. Aí eu. Mas não era porque ela era uma moça mais jovem, assim? Não. Achou que tinha mais de 50 anos? Não. É porque ela fazia, e justamente na rua onde o pessoal fazia isso, ela ia se meter lá com o. Quem era esse rapaz? Eu não sei o nome dele. Eu só sei que ele já tinha sido um policial, né? Um ex-militar. O senhor não disse que o senhor flagrou lá e tal? Flagrei ela dentro de casa. Dentro de casa. Pois é, Dentro exatamente, de casa. dentro de casa. Dentro de casa. Mas eu não sabia o nome dele, não sei o nome dele. No depoimento, o senhor ouviu aqui o depoimento do pai dela, Sim, o senhor. pai da Elisângela, ele disse que o senhor tinha conversado com ele e falado isso. Só que ele disse que em nenhum momento o senhor teria flagrado alguém. Só que o senhor teria desconfiado porque viu a cama. Não, isso aí. Isso é menos verdade dele. Então o senhor que está falando a verdade, ele está mentindo. É isso? É menos verdade dele. Posso fazer uma interferência? Pode, senhor. Isso que o senhor perguntou eu já explorei de uma outra forma. Ele mesmo assumiu, disse como foi, estava consciente, estava bom. Porque senão vai ficar muito no subjetivo. Não, assim, porque, na verdade, existe uma grande diferença entre a desconfiança e a certeza. Sim. Não, mas aí ele não houve desconfiança. Ainda que fosse verdade, mas isso daí será objeto depois de argumentação. Mas ele já respondeu. O senhor disse que ela pegou e voltou e, do nada, lhe desferiu um soco no rosto. No meu rosto. O senhor não reagiu, senhor? Não reagi, Fez porque nada? ela deu o soco, eu só fiz botar a mão no rosto, ela correu, né? Ela pegou, entrou, Não, deu um soco e foi embora. Do lado de fora, ela deu o soco, eu abri a porta, ela só fez dar-lhe o soco e correu. Deu um soco e correu. Foi, deu um soco, mas um soco bem dado, né? Que amassou o nariz mesmo e a garapa desceu, né? Quebrou o nariz. Quebrou meu nariz. Aí eu também só fiz botar a mão no rosto. O senhor não procurou assistência médica? Não, eu fui na torneira, lavei meu O rosto. nariz é sério, senhor. Aí lavei, eu sou operado já sou operado. Eu sou operado. Eu já quebrei o nariz. Eu fui operado do nariz, maxilar. Desse momento que ela deu esse soco, que ela teria dado esse soco, do momento que o senhor pegou a faca e saiu ao encalço dela, quanto tempo demorou aproximadamente, senhor? Mais ou menos 1 hora de tempo. Em torno de 1 hora. Foi, sim, senhor. Foi dito aqui pelo pai da vítima que ele teria sido abordado por uma moça que se dizia amiga. Não, isso o senhor não tem como dizer que é mentira ou não, porque o senhor não estava na hora. Não estava, Né? Então, espere pelo menos eu terminar de formular a minha pergunta, se eu nego ou não. Então, que ele teria sido abordado aqui e essa moça teria alertado, olha, fala para tua filha que ele está atrás dela. O senhor chegou ao longo desse caminho aí de 1 hora encontrar com alguma pessoa, de proferir alguma ameaça para alguém? Não, senhor, não. De perguntar, vem cá, cadê a Elisângela? Não, senhor. Onde foi que o senhor passou passar 1 hora andando um período bastante longo, né? Foi, sim, senhor. Qual foi que caminho o senhor tomou? O senhor ficou lá pelo bairro, foi para alguns bares, foi para festa? Aí, da Francisco Monteiro, peguei a São João, peguei a Napoleão Laureano, vi as rotas onde ela andava, Napoleão Laureano, depois voltei, né? Aí fui até na Passagem Brasília, essa rota todinha. Aí fiquei em pé, no canto da Duas Américas, né? Ali.
Aí, na hora que eu já venho, que eu já vou retornando para casa, ela sai. Ela não me viu, né? Ela sai da casa de um outro rapaz. Aí foi justamente... Como é que o senhor sabe que é a casa do outro rapaz? É porque... O senhor disse que na hora que o senhor entrou lá na casa e pegou, o senhor não sabia nem quem era. Mas era outro rapaz, não era o que ela estava. Era outro. Era outro, era outro. Era conhecido. O senhor sabia disso? Quer dizer então que o senhor já sabia que ela lhe traía de outros tempos? Eu não sabia diretamente, né? Mas, não sabia. Então como é que o senhor pode afirmar que esse também era envolvido com ela? Não, eu não estou afirmando que esse estava... Eu simplesmente falei que ela saiu da casa de um outro rapaz, mas não sei... Não subjetivo, o senhor viu esse outro rapaz? Não, o senhor não. só viu ela saindo da casa? Eu só vi ela saindo. Eu só vi ela saindo de lá. O senhor sabe quem mora nessa casa, quem morava à época nessa casa? É um rapaz que é comerciante. É um comerciante. Sabe dizer o nome dele? Não, não sei. Então, resumidamente, 1 hora é bastante tempo, né? Isso. Então o senhor podia ter mudado de ideia ao longo dessa 1 hora, não é isso? Mas não mudou, não é isso? Então o senhor praticou o crime por vingança, seria isso? É que seja, né? Ele já falou, doutor, que foi por amor, por raiva. Não, amor pode ser qualquer coisa. Amor... Não, ele já falou que foi por raiva, por vingança. Estou satisfeito. Okay, Obrigado, Excelência. Com a defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia. Senhor Antônio, quando o senhor começou a namorar lá com a sua companheira, no início foi tudo tranquilo. Tranquilo. Né? No início, o relacionamento coisa, não é isso? Um mar de rosa, né? Mar de rosa, né? Quando foi que começaram as brigas? Foi depois de 6 meses, depois de não, depois mais de ano. Começaram as brigas. Só que a nossa briga era só uma discussãozinha besta e pronto. Tá. O senhor, quando começou a namorar com ela, nesse mar de rosas no início, ela tinha quantos anos, a vítima, mais ou menos? Uns 23, 24 anos, por aí. O senhor tinha quanto? Eu tinha uma faixa de 50 e... Eu nem me lembro isso, quantos anos eu tinha na época. Ela era um respeito, ela era uma mulher bonita? Era uma mulher simpática. Entendi. O senhor começou a desconfiar quando, no caso que ela traiu o senhor? Depois de alguns meses, de alguns anos? Depois de alguns anos, depois que eu passei a cobrir as folgas do pai dela, que era mais longe, enquanto eu estava na minha área, próximo de casa, não tinha. Mas depois que eu passei a tirar as folgas do pai dela, que era lá para a banda dos Capuchinhos, aí foi que o negócio... Começou a desconfiar e começou a desandar o negócio. Começou a desandar. Entendi. O senhor chegou a conversar com ela, dizer, o que está acontecendo, tudo? Conversei, mandei ela embora. Ela passou uma semana lá para Outeiro com uma prima dela. Eu estava de boa. Aí voltava. Quando eu pensei que não, ela já procurava onde ela ia embora, eu me mudava. Entendi. Me mudava de endereço. Ela pelejava e ia atrás. Entendi. O senhor que ajudava ela, no caso, comida, essas coisas? Sim, senhor. Ela não trabalhava ou trabalhava? Não trabalhava. Não trabalhava. Então o senhor que, no caso, a sustentava? Não, eu sustentava ela. Sustentava ela. Sustentava ela e ajudava os filhos dela. Ajudava também, isso que eu ia perguntar, você ajudava os filhos dela também? Ajudava. Os pais dos filhos dela não ajudavam os filhos? Ele ajudava também, porque as crianças sempre moraram com ele. Sempre moraram com os avós. Entendi. Nunca moraram com ela. Entendi. Sempre moraram com os avós. Tá. Vamos ao dia dos fatos em si. Só para os jurados tentarem entender bem essa situação fática, porque nós não temos testemunhas ocular do fato,
Foi o senhor e a vítima. A vítima não tem o que falar. Então, a sua palavra aqui, os jurados vão analisar de acordo com a prova dos autos. O senhor desconfiou que tinha um homem dentro da sua casa. O senhor já falou isso para o juiz e para o promotor, ok? Ela voltou, desferiu um soco no senhor. Certo. Certo? E depois disso que o senhor pegou a faca e foi lá e desferiu a facada. Sim, foi senhor. Isso, né? Quando ela desferiu o soco no senhor, ela estava sozinha ou estava com alguém? Estava só. Estava sozinha. Sozinha. Na sua casa, o senhor estava sozinho ou já tinha algum vizinho lá com o senhor? Eu estava só também. Estava só. Estava só. Entendi. Quando o senhor deu a facada nela, o senhor deu a facada e foi embora, procurou dar outras facadas nela, como foi a ação? Não, senhor. Eu fiz, aí peguei, foi embora na mesma hora. Pois é, descreva agora, de forma bem objetiva para os jurados, como aconteceu essa única facada. Na vinda que ela saiu da casa do outro rapaz, né? Aí eu já encontrei ela na esquina, se encontramos na esquina, aí foi que O senhor desferiu a facada. desferiu a facada. O senhor deu uma facada e parou logo, quis continuar? Parei logo, parei. Foi só a única. O senhor pegou a faca, levou com o senhor? Deixou a faca lá? Levei comigo. Entendi. Ok. Agora uma pergunta, acho que é importante nós termos essa ideia. Qual era a sua ideia dela? Assim, era ficar com ela por muitos anos? A sua ideia era casar com ela? Era só ter aquilo ali? Não, olha, a minha ideia, na época, era ficar com ela, né? Porque eu já tinha perdido minha mãe, né? Tem meus irmãos que moram lá, mas a gente não se dá muito bem por causa da casa, que é herança, né? E aonde tem herança, sempre tem alguma coisa errada. Entendi. Né? Aí minha ideia era ficar com ela, né? Mas Muita desconfiança por sua parte. tinha desconfiança, me desconfiei até que Aconteceu isso. aconteceu. Ok. Mas Sem mais perguntas, excelência. me arrependo demais disso. Algum dos senhores jurados quer fazer uma pergunta ao réu? Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor doutor Raimundo Flecha, presidindo este egrégio Tribunal do Júri, renovada satisfação e um prazer. Costumo dizer que é sempre uma aula trabalhar com Vossa Excelência pela forma com que Vossa Excelência atua no Tribunal do Júri. Doutor Alessandro, mais uma vez um prazer, um amigo e também um grande defensor público, um prazer também renovado estar perante Vossa Excelência. Senhoras e senhores, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Sentença, um prazer tê-los atuando neste tribunal. Senhoras e senhores serventuários de justiça, policiais militares, bombeiros militares que estão aqui prestando serviço, minha estagiária que está aqui presente, minhas senhoras e meus senhores, Ministério Público, acima de tudo e antes de tudo, deseja trazer a cada um dos senhores, não sei se já tiveram oportunidade de atuar em outros júris, ao que parece sim, saber a relevância da função de que cada um dos senhores está, obrigado, exercendo nesse exato momento. Pessoalmente, num momento tão importante, nessa encruzilhada tão grande que nossa sociedade, em especial a sociedade brasileira, está passando. Um momento em que se questionam tanto as instituições, se questionam tanto as leis, se questiona tanto a segurança pública. Essa é, talvez, a única oportunidade em que é dado ao cidadão comum, que não atua diretamente em órgãos de justiça, de fazer com que a justiça efetivamente seja aplicada. Costumeiramente fazemos críticas, dizemos que
acontece isso que está acontecendo ali, que nos sentimos desprotegidos. E hoje, em especial, temos um tema que, infelizmente, está em voga, que é a questão da violência contra a mulher. E quando Vossa Excelência, doutor magistrado, fez aquele introito, ele foi bastante feliz ao informar a cada um de nós o que efetivamente acontece. E é verdade que, e também aproveito para parabenizar o Tribunal de Justiça, porque realmente é uma necessidade que se faz a criação de mais uma vara que trate da questão da violência contra a mulher. Apenas para que os senhores tenham conhecimento, até o ano de 2017, os processos que envolviam violência doméstica correspondiam a 34% de todos os processos da capital. Os processos criminais da capital. É apenas para os senhores terem uma pequena noção do volume com que nós trabalhamos diariamente. E os números só fazem aumentar. Aumentam porque hoje as mulheres sabem dos instrumentos legais que têm para a sua proteção. Mas aumentam também porque a violência dentro do lar, seja ela contra crianças, seja ela contra mulheres, é apenas mais uma faceta do que acontece dentro da sociedade. Se a violência está aumentando como um todo, diferente não seria nos fatos contra as mulheres. E o que nós temos aqui é uma situação que eu diria clássica, né? Talvez, não sei se nas outras oportunidades que, caso os senhores tenham tido de atuar aqui no Tribunal do Júri, também tenham sido casos de feminicídio. Mas, para nós que já temos uma certa prática, já estamos há cerca de 6 anos dentro dessa promotoria, trabalhando na vara de violência doméstica, esse é um caso clássico de violência contra a mulher. Mas que, infelizmente, tomou uma proporção que não queríamos que chegasse. Nós temos machismo, nós temos violência, nós temos a sensação de posse, a sensação de perda, a violência desnecessária, o crime praticado ao ermo. São todas características de crime de violência doméstica. A violência doméstica ela tem certas características que basicamente são únicas. E por quê? Porque nós geralmente estamos falando de situações em que o agressor, muitas das vezes, ainda divide o lar com a vítima. Ou é assim, ou é aquele caso do ex que não aceita a separação e continua praticando violência contra a mulher. São geralmente crimes praticados sem testemunha. É diferente, não é que nem aquele crime que o assalto no meio da rua. Geralmente, eles são praticados na privacidade do lar. Muitas vezes, as únicas testemunhas são ou a própria vítima ou familiares, pessoas que estavam lá no dia a dia e presenciaram. É por isso que também é muito comum a gente ouvir aquilo, poxa, mas ele é um cara tão bacana, sempre tratou a todos bem, que vizinho, sempre cara prestativo. Mas a gente não consegue ver aquela faceta daquela pessoa quando está dentro do lar, a forma com que continua tratando a sua mulher, muitas vezes o filho. Aqui a gente poderia dizer que seria um caso relativamente simples, considerando que ele confessou o fato. No entanto, é apenas aparente. Não é tão simples quanto nós podemos imaginar. Porque sempre, eu acho que, como eu disse, eu tenho 24 anos de Ministério Público, eu fiz o meu primeiro júri quando eu não tinha um mês
enquanto promotor, sempre se tenta arranjar uma desculpa. Eu nunca vi, um réu aqui em tribunal do júri, talvez o Dr. Flesch tenha tido, pelo tamanho e o volume de júris que já fez ao longo da vida, mas eu nunca. Sempre tem uma justificativa. E isso vale não apenas para os casos de feminicídio. Acho que todos os casos judiciais isso é válido. E normalmente, o que é que acontece? Por parte do acusado. Diga, excelência. Ah, sim. É porque é Sandro e Alessandro, né, doutor? É parecido. Há uma tentativa de se tirar, ele tenta se tirar dessa cadeira e colocar a vítima. É comum isso. Não, ele fez isso porque ele me deu um tapa no bar, aí eu peguei minha faca e dei uma facada. Mas com a mulher, qual é a desculpa sempre? Qual é a desculpa sempre? Traição. Até alguns poucos anos atrás, ainda colava nos nossos tribunais, para a vergonha nossa, hoje em dia isso não existe mais, a famosa legítima defesa da honra, no qual honra se lava com sangue. Quantas vezes a gente viu? A gente vê até hoje, né? De vez em quando tem umas séries aí da Rede Globo, apesar de que eu não assisto, mas acho que eu não assisto um capítulo de novela há mais de 20 anos, mas de vez em quando tem uma minissérie que conta assim na década de 1800, no ano de 1800 e tanto, que o cara era traído e matava a esposa para lavar a sua honra. Isso era e colava, isso que é pior. Como excelência? Caso Dock Street, que é da década acho que de 70, alguma coisa assim. Teve aquele caso lá do Euclides da Cunha, né? O escritor de Os Sertões, que tentou matar, acabou sendo morto. E dentre inúmeros casos que aconteceram pelos rincões desse país, que funcionavam muito mais, inclusive, nos interiores, né? É que as pessoas ainda tinham aquelas questões muito arraigadas dentro delas, e ainda haviam mulheres, como ainda se vê hoje em dia, como posse, como objeto de domínio, de absolutamente tudo. Então a verdade é essa. Tentou-se colocar a dona Elisângela aqui, nessa cadeira. Estava traindo e tal. Vamos fazer duas linhas de argumentação. Aquela que eu creio ser a verdadeira, que eu vou deixar para o segundo momento, mas eu vou fazer uma outra linha de argumentação. E eu peço que os senhores ouçam de cabeça absolutamente limpa, sem preconceitos em relação a absolutamente nada. Digamos que seja verdade. É verdade, pronto. Ela estava lá. 4 caras na cama. Bora logo. Né? 4. Saiu, traiu um atrás do outro. E ele pegou ela. É justificativo? Desculpa, não é. Não é. Uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente é que o agressor sempre é o culpado. Porque o agressor sempre tem uma alternativa. O agressor só não tem uma alternativa em uma hipótese. Se ele estiver sendo agredido. Ah, é fácil, se ele tivesse apanhado lá, ele virar de costas e ir embora? Não, não é fácil, eu admito. Ninguém tem sangue de barata. Mas no momento em que ele aderiu à agressão, ele perdeu toda e qualquer culpa. Toda e qualquer desculpa para a sua conduta. Mas pior ainda, eu espero que os senhores tenham prestado atenção em todas as perguntas, porque às vezes a gente faz uma pergunta que parece que não tem uma... Eu costumo fazer umas perguntas que às vezes não tem muito sentido, ou então não tem tanta importância, que aí no momento da argumentação a gente tenta mostrar para o senhor. Quando eu perguntei, quanto tempo entre
o fato e o senhor tê-la encontrado? 1 hora. Senhor, o nome disso, minhas senhoras, é vingança. Isso não é legítima defesa, isso não é absolutamente nada, é a vingança. Ele teve, por mais de 1 hora, qualquer possibilidade de se arrepender da sua conduta, mas não fez. Ele sempre teve dentro de si essa sanha assassina contra a mesma. Perceba-se que foi um golpe, mas foi um golpe no coração. Foi dado diretamente, não foi um golpe na perna que pegou por acaso uma artéria e matou. Um cara, já teve casos, inclusive o caso do médico famoso aqui que levou um tiro na coxa, infelizmente pegou numa femoral e sangrou até a morte. Não, não foi. Inclusive, a intenção assassina, ela é evidente. Ah, mas deveriam ter sido 10 golpes. Não, senhor. Foi preciso 10 golpes para ela morrer? Não, bastou um, no coração. E ela agonizou. O golpe foi tão fatal que pelos todos os relatos das pessoas que fizeram atendimento a ela, ela já chegou morta no pronto-socorro. Ela não recebeu atendimento, morreu 3 dias depois. Não. Se fosse assim, até daria. Não, ele tentou de repente só feri-la e ela acabou morrendo. Não, foi no coração. Pois eu vou fazer até a leitura para os senhores terem a noção concreta disso. Mas é pior ainda. Sequer essa prova. Agora vamos voltar para aquela que nós temos dentro dos autos. Eu tenho sempre que lembrar a todos, e eu gosto de lembrar disso, até porque isso é uma coisa que muito me orgulha da função que exerço. Tento exercer com dignidade, com tranquilidade e isenção, é que eu não sou obrigado a acusar. Tá? Eu posso chegar aqui e pedir absolvição. Ou posso pedir, por exemplo, uma desclassificação. De repente ele está sendo acusado por 3 qualificadoras, e eu vejo que ao longo do fato não foi bem isso. Eu posso dizer, olha, pessoal, não precisa condenar por motivo fútil. Olha, não precisa condenar por tal motivo. Eu posso fazer isso, pedir uma desclassificação, que é mudar para um crime mais grave para um crime menos grave, como eu posso pedir absolvição. O nome da minha função é promotor de justiça. Minha função é promover, tentar pelo menos, né, promover a justiça. Seja ela de que forma. Tenho obrigação com minha consciência, com a sociedade e com a lei. Apenas isso. Não ganho mais R$1 por causa disso. Até isso eu já ouvi em tribunal do júri. Né? Que o promotor ganha por condenação. Poxa. Não é verdade. Talvez um dia se eu me aposentar e começar a advogar, mas nem isso eu quero. Né? Pelo jeito eu vou me aposentar com uns 90 anos, então não vai dar. Mas eu poderia fazer isso. No entanto, eu não faço nesse caso específico. Porque o caso acho que está bastante patenteado. E diante disso, toda essa situação que ficou evidenciada, não há nada nos autos que sustente essa tentativa do réu de tentar eximir. Ele não vai conseguir eximir porque ele é réu confesso. Mas de tentar minimizar a sua responsabilidade criminal pelos atos que ele tem. O pai chegou aqui, disse que ele falou essa história, que ele tinha chegado, a cama estava desarrumada. Se isso é fato, então eu corro um risco muito sério com a minha esposa, porque todo dia de manhã minha cama está desarrumada. Né? Ou ela está correndo risco. Se eu chegar lá e a cama tiver... Se isso for justificativo para praticar homicídio, não saberia o que é. Para piorar, porque existe aquela pessoa que tenta criar
ela tem uma certa tendência que é natural em todos, é de exagerar. Né? Ele nunca vai dizer, por exemplo, que matou o cara numa briga de bar porque recebeu um tapa. Ele vai dizer que ele recebeu um tapa, que ele recebeu um soco, que os amigos dele tentaram matar, que ele puxou um revólver. É sempre assim. Então, além de tudo, ele ainda arranjou mais um amante. Ela era uma insaciável. Ela estava com um homem na cama, flagrada com um homem na cama. Depois ela ainda foi encontrada na casa de outro homem. Vejam, senhoras e senhores, a tentativa de colocar essa senhora dentro dessa, aqui sentado nessa cadeira. A melhor defesa é sempre o ataque. Eu vou atacar, denegrir a imagem daquela moça que tinha 26 anos de idade, que se envolveu com um homem de 60, provavelmente uma aventureira. Note a concepção machista que todos nós temos. Mulher de 26 anos não pode se envolver com um homem de 50 anos porque está interessado. Todos nós nos envolvemos por interesses. Ou o interesse é o amor, ou o interesse é material, ou o interesse é de segurança, ou o interesse é de saúde. Tudo na vida é interesse. Mas não, essa moça de 26 anos, olha como a gente faz. Né? O homem de 50 anos, 50 e poucos anos de idade, que estava com a menina de 26, é admirado, é invejado, olha aí. Só com as meninas novas. Já a menina é a interesseira. Que fosse. Não a conheci. Que fosse. Essa é a resposta. Esse é o prêmio que se dá para uma mulher interesseira. É matar, esfaqueada, sozinha numa noite escura, 1h30, 2 horas da manhã. É esse prêmio que se merece. Infelizmente, isso ainda é uma ideia que a nossa sociedade ainda possui em relação a isso. A grande verdade é que, certamente, esse mesmo homem, seus 50 e poucos anos, na iminência de perder a sua companheira, agiu dessa forma impensada. E hoje se arrepende. Mas se arrepende porque está aqui sentado. Existem 2 tipos de arrependimento. O arrependimento pelo ato e o arrependimento pelas consequências. Depois de 5 anos solto, 5 anos e 8 meses, eu me dei o trabalho de contar. Com 5 anos e 8 meses foragido, no qual não fosse a questão da aposentadoria, ainda estaria por aí, ao largo, vivendo a vida, enquanto aquela moça teve sua vida abreviada, aos 26 anos de idade. Coisa tão valiosa quanto é essa vida. Essa vida que nós temos, esse presente que recebemos, e foi abreviada por esse Senhor. E a grande verdade é essa. Não fosse isso, estaria charlando por aí, e esse arrependimento, Senhor, palavras ao vento. Está arrependido porque está preso. Eis o arrependimento dele. Certo? Porque ao longo de todos esses anos, nada fez para tentar remediar um pouco que fosse esse arrependimento. Arrependimento, se ele tivesse se entregado, aí eu entendo. Não, realmente. Foi lá, se entregou e vai tentar pagar. Mas não. Isso é um sentimento que infelizmente não acontece. Mas a grande verdade é, ele pegou, aconteceu isso, também não há prova alguma de que recebeu esse soco, porque isso daí é só coisa de doido, né? Vamos e convenhamos. Uma pessoa volta, depois que ela é supostamente flagrada na cama contra o homem, ela pega, né, volta para casa, quando ele abre a porta, ela dá um soco na cara dele. Ela é a culpada e ela vai dar um soco na cara dele.
quebra o nariz dele, né? Provavelmente uma lutadora de jiu-jitsu, muay thai, provavelmente, né? Quebra o nariz do rapaz, do senhor, que não procura atendimento médico. Quando eu quebrei meu nariz, eu quebrei jogando basquete. Meu senhor, eu não conseguia respirar. Mas não, ele ficou lá se lamentando, pegou uma faca e passou 1 hora atrás daquela pessoa. Nem com a maior boa vontade que eu possa ter, eu consigo acreditar nessa versão. Não sei as senhoras, não sei os senhores. Mas eu sempre fui ensinado pelos meus pais a não... Assim, quando eu era pequenininho, eles me ensinaram a acreditar em história de carochinha. Mas quando eu comecei a ficar mais adulto, eles me ensinaram a não acreditar em ficção. A tentar ver o mundo real e não o mundo de livro de ficção. Né? A verdade é que ele teve 5 anos e 8 meses para tentar criar uma versão para os fatos dele. E diante dessas provas que aconteciam, o fato daquela moça ter sido assassinada, de saberem quem era a autora, foi o melhor que ele conseguiu como versão para apresentar na justiça. Então, diante de todos os fatos eles são, diria, avassaladores em relação à pessoa dele. Tanto o é, tanto o foi, que o mesmo não conseguiu refutar o assassinato, a autoria do assassinato. Alguns inventam que a pessoa estava sendo perseguida por traficante, por matador, pelo carro prata, não sei aonde, não sei o quê, mas no caso dela não tinha. Uma pessoa sem inimigos, né? Absolutamente sem inimigos, uma mãe jovem de duas crianças à época, né? Jovens, pré-adolescentes. E é isso. Com certeza, e aí eu me sinto na obrigação, inclusive, de fazer a leitura aqui do artigo que trata. Mas, como eu falei, não há como ele... É bom que agora é tudo no celular, né? A gente consegue tudo aqui pelo... Não há como ele refutar a responsabilidade e a autoria do crime. Mas, como eu disse antes, tenta o réu minimizar a sua responsabilidade. E qual é a única forma do mesmo tentar minimizar a sua responsabilidade? Das duas, uma. Tentar dizer que ele não queria esse crime mais grave, que ele apenas queria feri-la, né? Para tentar uma desclassificação de homicídio para lesão corporal. Absolutamente absurdo, porque você esfaquear com uma faca de cozinha, não é faquinha de serra, aquela faquinha de cortar pão, não. Uma faca de cozinha. E desferir uma facada no coração da vítima, isso não é querer lesionar. Isso é querer lesionar para matar. Então, totalmente afastada qualquer hipótese de desclassificação para crime menor que não seja o crime de homicídio. No entanto, também tem uma outra janela, que é o famoso, que está dentro, é previsto dentro do nosso Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 121, que é o famoso homicídio privilegiado. E eu faço questão de ler para cada um dos senhores o que é o homicídio privilegiado. Se o agente, ou seja, o autor do crime, comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou seja, se ele comete um crime, mas ele comete um crime por motivo de grande importância, de valor moral, apesar de você discordar daquele valor moral, vou lhe dar um exemplo. O pai que mata o estuprador da sua filha.
Está certo? Não, não está certo. Porque quem tem que julgar, né, para os que acreditam, são religiosos, são duas pessoas. É a justiça e Deus, não é verdade? Só quem pode julgar. Mas, digamos que tivesse praticado por esse motivo de relevante valor moral, né? Porque ele agiu com a cabeça perdida por conta daquela pessoa que praticou um crime tão hediondo contra uma pessoa que ele o ama. Então, isso é que é o relevante valor moral. Aqui, qual o valor moral ou social que não existe? Absolutamente nenhum. Aqui não tem relevante absolutamente nenhum. Ou sob domínio de violenta emoção. Ok, digamos que ele estivesse sob domínio de violenta emoção. Mas aí é que vem o grande aspecto, e eis também um dos motivos de eu ter feito aquela pergunta de quanto tempo entre um ato e outro. Quando diz assim, logo em seguida, a injusta provocação. É o cara que está aqui e leva um tapa na cara, e ele, tomado por uma violenta emoção, na mesma hora, ele dá uma facada, digamos assim. Não há proporção, então não há legítima defesa, porque para haver legítima defesa tem que ser atos proporcionais, o cara está com uma faca, eu com uma faca, eu acabo matando e aquela pessoa morre. Mas não, o cara me deu um tapa, mas mesmo assim me causou uma violenta emoção e eu, de uma forma intensada, acabei provocando um crime de maior gravidade. Isso é homicídio privilegiado. Isso é quando imediatamente... É claro isso. Isso não é questão de interpretação. A lei ela é específica. Logo em seguida, a injusta provocação, o juiz reduz a pena, afinal de contas, os senhores decidem apenas pela condenação ou absolvição. A pena não é responsabilidade do jurado, a pena é responsabilidade única e exclusivamente do magistrado que analisa as circunstâncias do ocorrido. Então, também está, obviamente, afastada a questão do homicídio privilegiado. Ele teve 1 hora para repensar o seu ato. Ele teve 1 hora para desistir. Onde está esse logo em seguida a injusta provocação? E aí eu digo para os senhores, digamos que tenha acontecido essa injusta provocação por parte dela. Eu dou até esse crédito para ele, eu não acredito, mas eu dou esse crédito para ele. Isso não existiu, eu só estou dando crédito para ver que mesmo que a gente tente ser o mais benevolente possível com essa versão que não tem pé nem cabeça que ele apresentou, mesmo assim não haveria homicídio privilegiado. Como eu disse, e repetindo pela última vez, eu não estou interpretando absolutamente nada, apenas estou lendo palavra por palavra o que a lei determina. E é sobre isso que os senhores vão ter que julgar. Ele foi injustamente provocado. E imediatamente após essa provocação, ele reagiu? Não, senhoras e senhores. Isso não aconteceu. Na verdade, um único sentimento que ele tinha dentro de si, apesar de que, no início, quando foi questionado, inclusive pelo magistrado, por que ele fez, ele disse que ele fez por amor. Isso não foi amor. Pode ter sido qualquer sentimento. Mas nenhum deles foram sentimentos nobres. Falou que tinha consideração pelos filhos dela. Qual consideração? De ter matado a mãe? Será que ao longo dessa 1 hora de perseguição, ele sequer em um momento lembrou desse fato? Se ele não lembrou, é porque o ódio que ele tinha e o desejo de vingança, digamos assim, era tão grande que era só isso que ele tinha dentro dele. E hoje, o arrependimento pela prisão que ele se encontra. Então, senhoras e senhores, não temos tanto mais o que argumentar. O fato em si é simples, mas os desdobramentos não são tão simples. Eis porque
fiz questão de fazer essas diferenciações, porque existem algumas coisas, como eu disse assim no final, que são coisas da lei, que os senhores não têm aquela obrigação de conhecer esses meandros, mas que agora eu expus para cada um dos senhores. Então, peço, quando chegar ao final do julgamento, considerando que o Ministério Público nesse momento está pedindo pela condenação ao crime que foi imputado ao mesmo, do artigo 121, qualificado pelo meio, porque ele foi pronunciado, por quê? Porque não só o matou a ex-companheira, a companheira então, mas também porque no meio dessa condenação, ele se utilizou de meios que impossibilitaram ou dificultaram, ou impossibilita ou dificulta qualquer tipo de defesa por parte dela. E o fato é que ela não teve defesa alguma. Ela foi abordada de surpresa, à noite, 1h30 da manhã, em torno de 1h30 da manhã, numa rua erma. Os depoimentos aqui disseram que apenas um homem abriu a janela e viu a gritaria. E tomada por essa surpresa, tomada por essa emboscada, deste homem que já estava perseguindo, ele já tinha sido advertido disso, desferiu impiedosamente em seu coração uma facada que, infelizmente, foi fatal. E essa moça não teve, ou se teve, foi praticamente nenhuma possibilidade de se defender desse ataque. Eis porque também o Ministério Público pede a qualificação do crime pelo meio de impossibilidade ou redução de qualquer forma de defesa. E que rejeitem, obviamente, eventuais teses, como, por exemplo, para desclassificar por um crime menor, ou para a questão também de dizer que foi um crime privilegiado. Afinal de contas, meus senhores, que valor moral, que valor relevante teve para a conduta que esse homem teve e que, infelizmente, provavelmente hoje, em algum rincão desse país está acontecendo também. Basta que vejamos os sites e jornais. Isso das pessoas famosas. Porque a dona Mariazinha, lá do interior da Paraíba, que está sendo assassinada nesse exato momento, isso não é objeto da Globo.com, do Terra.com, da UOL, mas que infelizmente é a nossa realidade. Se existe uma legislação, muitas vezes nós nos questionamos, muitas vezes nós homens nos questionamos, por que é que a mulher tem uma defesa, tem uma lei específica de defesa a ela, e o homem não tem? Eu gosto de dizer que no dia que se matarem, que as mulheres estiverem matando seus companheiros nesse país, na mesma proporção com que elas são assassinadas e elas são agredidas nesse país, então acho que a gente cria também uma lei específica para eles. A verdade é que os casos contrários é uma gota no oceano, enquanto esse oceano é tomado de casos de violência contra as mulheres. E se nós queremos ter uma sociedade igualitária, é aí que eu costumo dizer, hoje, infelizmente, o conceito de feminismo ele está bastante deturpado nesse país. Né? Quando fala em feminismo, você vê o quê? Um bando de maluca pelada no meio da rua, tocando fogo em crucifixo, defecando dentro de templo, de igreja. Isso não é feminismo, senhores. Feminismo é o seguinte, se a senhora acreditam que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais dentro de uma sociedade e que têm que ter oportunidades iguais dentro da sociedade, então os senhores são feministas, porque isso é que é feminismo.
é acreditar que nós temos que ser tratados igualmente, que nossas mães têm que ser respeitadas, assim como nossos pais, como nossas irmãs, nossas esposas e nossas filhas. Que elas tenham possibilidade de serem tratadas com dignidade no seu ambiente de trabalho, nas faculdades. Isso é feminismo. Não é dizer que Jesus é travesti, que... Isso é loucura. Isso é loucura, isso não é feminismo. Tá? Então é isso, é essa noção que nós temos que ter, que infelizmente ainda nós vivemos numa sociedade que alguns nichos sociais ainda são tratados como seres de segunda categoria. E a gente tem que lutar contra isso. E uma das formas é fazendo com que a legislação, com que a lei ela seja efetivamente aplicada. Então eu encerro minha exposição, como sempre agradeço a cada um dos senhores e senhoras, percebo claramente a atenção, agradeço pela atenção, principalmente. A gente nunca agradece pelo resultado. Né? Aqui eu não ganho nada, eu não perco nada, aqui o outro defensor não ganha, ele não perde. Fazemos o nosso trabalho. Tentamos fazer com dignidade, com educação e gentileza a cada um de todos. O máximo que eu posso fazer é agradecer a atenção e a dedicação de cada um dos senhores. É assim que eu faço e eu peço, encerrando a condenação do acusado Antônio Otto, as penas do artigo 121, parágrafo 2º, acho que é o inciso 4º do Código Penal Brasileiro. Muito obrigado e até mais tarde. Obrigado, Excelência. Iniciar esse júri saudando primeiramente o presidente dessa Corte Popular, Dr. Raimundo Moisés Flecha, dizer novamente da nossa honra e satisfação estar ao lado de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um magistrado que também representa o Poder Judiciário do Estado do Pará, Excelência. Em sua pessoa, saudar a todos da sua competente e eficiente equipe na pessoa da doutora Mirtô. Obrigado. Saudar o nosso excelentíssimo promotor, doutor Sandro, dizer que é sempre uma satisfação, Excelência, em tê-lo aqui nas sessões do Tribunal do Júri. Sabemos que Vossa Excelência só faz júris dessa natureza, né, de feminicídio, mas sabe que seria uma honra muito grande tê-lo aqui também, em outros júris, não só pela pessoa que Vossa Excelência é, mas pela forma como Vossa Excelência conduz os julgamentos, Excelência. Então é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Saudações a essa plateia, composta por jurados, estagiárias, parentes da vítima, parentes dos acusados, advogado. Nossas saudações e nosso bom dia a todos os senhores. Saudação aos oficiais do Bombeiro, Polícia Militar, SUSIP, oficiais de Justiça, nosso bom dia a todos. E por fim, senhores do júri, dá o meu bom dia a cada um dos senhores. Aqui já temos jurados, já participaram de vários júris, jurados já que nós falamos experientes, mas eu sempre gosto de ressaltar a importância de Vossa Excelência no julgamento e também dizer da satisfação e felicidade de em cada júri estar aqui com Vossa Excelência e repartir nossas experiências, repartir a nossa visão de certo tema da sociedade. Então é sempre um momento muito feliz, pelo menos da minha parte, em estar aqui com Vossa Excelência. Excelência, o julgamento de hoje, julgamento processualmente falando, é um julgamento daqueles bem tranquilo. Que em relação aos quesitos, ao primeiro quesito, materialidade, sim, existe o laudo. Em relação à autoria, o réu confessa, os senhores ouviram aqui, ele desde a fase inicial desse processo, ele confessa esse processo aqui. Na fase judicial, ele confessou. Na fase policial, judicial, e no dia de hoje, ele confessa tranquilamente a Vossa Excelência essa prática desse fato. E no terceiro quesito, se o jurado absolve o acusado, nós aqui não temos nenhuma tese de absolvição, ok? Teve um jurado uma vez perguntou no passado para mim, mas doutor Alessandro, eu ouvi falar daquela tese da legítima defesa da honra, né, que algum tempo atrás, na década de 70, até no início da década de 80, e confesso aos senhores que alguns julgamentos, meus primeiros júris que eu fiz,
nós ainda defendíamos essa tese da legítima defesa da honra. Mas hoje, pela atual evolução da nossa sociedade, né, com a questão da mudança cultural que o nosso país está vivendo, não tem como mais juridicamente você defender essa tese. Então, inclusive, eu ano passado participei de uma banca de TCC em que alguns alunos ainda defendiam essa tese da legítima defesa da honra usada no tribunal do júri. Eu, como orientador, ressaltava que hoje em dia você não tem mais argumentos para isso, nem jurídicos, nem sociais, nem culturais para defender uma tese dessa da legítima defesa da honra. E se esse julgamento fosse alguns anos atrás, talvez um defensor, um advogado, poderia sustentar essa tese da legítima defesa da honra. Mas até como relação institucional da Defensoria Pública, e hoje nós temos 2 núcleos lá da Defensoria, que é um núcleo que defende o interesse da mulher, em termos de violência, e do homem, até em termos institucionais, não teríamos como apresentar a Vossa Excelência essa tese da legítima defesa da honra. Mas isso me lembra um pouco esse julgamento aqui, Excelência. Eu acho que eu peço licença a Vossa Excelência, até para colocar um exemplo de vida, né? Meu avô era pescador, era do mato, meu avô. E aí, ele quase para morrer já, no seu quase 90 anos, ele chegou comigo e falou: meu neto, eu vou matar tua avó. Ué, mas por que, vovô? Ela está me traindo, essa velha. Eu não posso ser preso, né, meu neto? Eu falei: não, vovô, você pode ser preso sim, não, mas ela está me traindo. Ela está me traindo, eu sinto que ela está me traindo. Mas como, vovô? Vovô tem 70 anos de idade já. 17 filhos. Os filhos, não, ela está me traindo, essa velha. Eu vou matar, não faça isso, vovô. Alguns anos atrás eu estou sentindo que ela está me traindo. Mas não, eu não faça isso. Mas eu não posso matar ela? Eu vou ser preso. O senhor vai ser preso, vovô. Mas mesmo ela me traindo com o fulano do leite lá da padaria, mesmo assim, vovô, o senhor vai ser preso. Então, Excelência, essa tese da legítima defesa da honra, atualmente, eu explico, na época, né, meu avô morreu uns 3, 4 anos, não pode, se o senhor matar a vovó por causa disso, você vai ser preso. É mesmo? Eu vou morrer dentro da cadeia, vai morrer dentro da cadeia. Eu não vou visitar o senhor, falar para ele. Ele vou morrer com esse chifre então, não vou lavar. Não é melhor? Vou morrer com esse chifre. Então morra com a sua desconfiança aí, mas não faça nada de errado não. Mas o fato é, Excelência, que essa tese da legítima defesa da honra é uma tese que nesse terceiro quesito aqui não tem como sustentar mais, não tem como você sustentar, né, a uma sociedade essa tese da legítima defesa da honra. Não tem como mais. Então, em relação a esse terceiro quesito aqui, a única tese possível de absolvição, que seria a tese da legítima defesa da honra, nós não temos como apresentar, no caso, essa tese de absolvição. Eu queria discutir com Vossas Excelências essa qualificadora. Vossa Excelência pode se perguntar, mas doutor Alessandro, tem a questão do homicídio privilegiado. Nós entendemos também, Excelência, que essa tese do homicídio privilegiado, concordamos em parte com o Ministério Público. Juridicamente falando, nós não temos uma prova para demonstrar realmente que houve esse homicídio privilegiado por uma injusta provocação da vítima. Nós não temos nenhuma testemunha ocular desse fato. Então, se Vossa Excelência, quando pegarem esses quesitos aqui, vão analisar que a Defensoria Pública não apresentou essa tese de homicídio privilegiado, uma vez que o acusado alegou no seu interrogatório que ele teria sido agredido, mas nós não temos uma prova testemunhal e não temos um laudo para isso. Então, só é a palavra dele. Então, não temos prova técnica para apresentar, no caso, esse homicídio privilegiado. Porém, Excelência, eu queria que os senhores analisassem de forma bem técnica esse quarto quesito aqui, que é da qualificadora, que, ao nosso entender, esse caso aqui é um caso típico do homicídio caput do Código Penal. Matar alguém.
É um caso típico do dolo direto, daquela vontade unicamente de matar. Então, ao nosso entendimento, nós vamos explicar isso a Vossa Excelência, essa quarta qualificadora aqui, nós podemos ter sim uma interpretação que ela pode não estar presente no caso aqui de hoje. Vamos à nossa justificativa. Esse caso aqui, Excelência, aconteceu em que nenhuma testemunha viu como aconteceu esse fato. Então, assim como nós não temos testemunha ou outra prova para comprovar o homicídio privilegiado, em relação a essa qualificadora aqui, ela é uma qualificadora, digamos assim, que o réu comete o fato sem nenhuma possibilidade por alguma situação da defesa da vítima. Eu acho que Vossa Excelência tem um laudo, não tem um laudo da vítima? Não tem um laudo? Eu estou aqui com o laudo, Excelência, da vítima. E aqui, Vossa Excelência já tem experiência com laudo. Se algum dos senhores quiserem ler o laudo, é só pedir que eu passe o processo a Vossa Excelência. O laudo está às folhas 25 do processo. Então, aqui no laudo, Excelência, Vossa Excelência sabe que o laudo é feito em diversos quesitos, ok? E na última parte desse laudo, existe aqui exames complementares para exame de álcool ou outra substância entorpecente. E aqui na conclusão, vou passar, por favor, aqui na conclusão aqui só, tá? Na conclusão, tá? Na conclusão, foi que o perito ele averigou no corpo da vítima. Foi detectada somente a presença de produtos de biotransformação da cocaína no material biológico coletado. Ou seja, foi encontrado no corpo da vítima substância da cocaína. Então, ou seja, Excelências, quem aqui não tem conhecimento de medicina legal, mas acompanha um pouco os esportes de alto rendimento pelo Brasil e pelo mundo afora, sabem que qualquer atleta profissional, seja um jogador de futebol, seja um atleta de atletismo, seja um atleta de MMA, se for detectada 1 grama de cocaína, uma pequena quantidade de cocaína, automaticamente esse atleta ele já é o quê? Já é afastado. Me lembro muito bem da Copa, eu acho que aqui muitos lembram dessa Copa, de 1994, e eu tinha 14 anos de idade. Eu torcia pelo Brasil, mas tinha uma admiração muito grande pelo Maradona, né? E aquela Copa foi um dos primeiros jogos que eu consegui assistir, os jogos ao vivo do Maradona. E eu nunca tinha visto um atleta daquele nível como o Maradona. Eu vi alguns jogos assim de forma esporádica dele na época do Napoli, mas nessa Copa do Mundo de 94, ele no início do jogo estava assim, eu não me lembro em Copa do Mundo jogador do nível do Maradona 94. E os senhores sabem o que aconteceu com ele em 94. Foi feito um exame nele e foi detectada a substância da cocaína. E automaticamente ele foi suspenso. Porque a cocaína, Excelência, ela é tipo da substância que ela transforma, no caso, ela deixa a pessoa sem sentir dor, ela deixa a pessoa destemida. Ela, digamos assim, um atleta que usa cocaína, ele fica totalmente desproporcional a atuação dele frente aos outros. Porque ele não cansa, ele não tem medo, é um tipo de substância que mexe muito com a parte cerebral da pessoa. Outra situação de quem usa cocaína a nível de esporte, eu não sei se Vossa Excelência acompanha também um pouco, mas eu não acompanho tanto hoje em dia, mas até um certo tempo atrás, quando o nosso Lyoto Machida lutava MMA, eu sempre assistia o UFC.
E lá tem um outro atleta que eu vejo como um dos melhores atletas de MMA que eu já vi assistir, que é o John Jones, que foi inclusive, né, ganhou já do Lyoto. E também ele, em um exame de doping, foi detectado pequenas substâncias de cocaína. E automaticamente a comissão atlética o suspendeu e tirou, inclusive, o seu título. Então, a cocaína, excelências, a coca, ela tem um poder muito grande no corpo das pessoas. Vejam só, quiçá, a Coca-Cola. Coca-Cola tem um pouco de substância da coca. Então, se você estiver com sono, por exemplo, numa estrada, cansado, e tomar uma Coca-Cola, já dá um pouco mexe um pouco com o seu organismo. E aqui no caso da vítima, foi detectado produto da biotransformação. Então isso aqui, excelência, provavelmente pode ter sido aqui não a cocaína pura, mas é o que nós falamos, a mela, não sei, o crack tem um pouco da cocaína. Então diversas drogas de uso usado tem um pouco da substância da cocaína. E quando se coloca biotransformação, excelência, é aquele tipo de droga que é usada muito aí pela cidade, né, que mexe muito com a parte cerebral de uma pessoa. Outro dia eu vinha para o julgamento aqui, não aqui na segunda vara, mas da quarta vara, ano passado, e tinha uma moça com um filho na barriga, um filho do lado, e ela começou a bater a cabeça dela na parede. Eu parei o carro para tentar parar isso, ela pegou uma pedra e jogou em cima do meu carro, eu tive que sair, chamei a polícia foi lá com ela, doutor Alessandro, hoje em dia existe muito dessas pessoas aí, meio que uma cracolândia, né, que é um tipo de droga que a pessoa mistura tudo, mistura cocaína, mistura soda cáustica, mistura produtos químicos, que mexe completamente com a parte psicológica da pessoa. Então, nesse caso aqui, excelências, a dona Elisângela, com respeito, e nós aqui temos a preocupação de sempre respeitar, seja quem for acusado, vítima, testemunha, mas é um fato que nós não podemos nos furtar de comentar isso a Vossa Excelência. E essa senhora, ela estava com esse produto no seu corpo. Somado a isso, excelência, o que nós temos no presente caso aqui? Se Vossas Excelências forem ou conversarem com um psicólogo, os principais psicólogos da cidade de Belém, excelência, os maiores pacientes hoje que procuram um psicólogo são provenientes de situações de briga familiar. Então hoje, 80% das idas aos pacientes, a um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra, e eu coloco a Vossa Excelência que a procura de um psicólogo psiquiatra, aqui em Belém até um certo tempo atrás tinha um certo, né, psicólogo é a coisa mais normal do mundo. Você vai em outra cidade, é a coisa mais normal do mundo. Você ter lá uma pessoa que oriente, que converse com você um pouco da sua vida, né? É sempre bom você conversar com um especialista, mas essa situação da violência dentro dos relacionamentos, isso é um problema hoje da nossa sociedade, que ela precisa, no caso, avançar nesse tema. E é por isso que concordo também com o doutor Sandro, quando ele coloca a questão da violência doméstica. Então esse é um tema, é um dos grandes desafios da nossa sociedade. E no caso aqui presente, senhor do júri, nós tínhamos um senhor que namorava com uma moça mais jovem que ele, e tinham lá as suas desavenças. Como em qualquer casal tem as suas desavenças. Mas no caso aqui presente, excelências, eu sempre coloco isso, ninguém assim vai, no caso como ele, já um senhor de 50 anos, uma moça de 25, 24 anos, no caso dele, ele não vai matar assim, uma pessoa, uma sua companheira, sem ter ali um motivo na sua cabeça. Muitas das vezes pode ser até irreal, né? Não exista. No caso do meu avô lá,
coitado da minha avó com 70 anos, mas ele vai trair meu avô. Mas na cabeça dele, ele tinha isso, ele tinha. Quando ela ia para a padaria, demorava um pouco, a padaria é bem aqui, não dá para fazer nada. Mas ele tinha, no caso, essa ideia. Então, se essa desconfiança dele era real ou não, excelências, era real ou não, mas o fato que nós temos indícios fortes que ele tinha isso na cabeça dele. Se aconteceu ou não aconteceu, mas ele tinha isso na sua cabeça. Ele tinha essa ideia que ela estava o traindo. Eu tenho certeza que aqui esse conselho de sentença, composta por pessoas, muitas daqui têm idade para ser meu pai ou meu avô, mas tenho quase que a certeza absoluta que os senhores já passaram por experiências de pessoas que têm um ciúme muito grande pela outra. Determinada ideia que aquela pessoa está o traindo e aquilo alterar a sua normalidade. Eu não tenho como provar, Vossas Excelências, que existiu realmente essa traição, mas o fato é, Excelência, pelas circunstâncias. Esse senhor aqui é uma pessoa do nosso povo, né? Uma pessoa que não tem passagem pela polícia, uma pessoa que é um trabalhador humilde, uma pessoa que tem as suas limitações, mas sempre está trabalhando, sempre, né, com o seu sustento. Uma pessoa dessa, para cometer tal ato, ele estava assim imbuído de certas ideias. Se existiu ou não, aí é uma outra situação. Mas o fato é, Excelência, que ele tinha sim uma ideia de que essa moça estava o traindo. Se foi com fulano, beltrano, ciclano, nós não sabemos, mas ele tinha isso na sua concepção. E somado a isso, você tem uma moça que estava no dia, no caso, alguns momentos antes da sua morte, estava com cocaína no seu corpo. Então, por isso que nós entendemos que esse caso é um caso típico, não de absolvição por legítima defesa da honra. O defensor também tem a sua independência de fazer a sua análise jurídica. E legítima defesa da honra, hoje não existe mais isso. Hoje em dia não existe mais. Isso aí é uma concepção jurídica que nos dias de hoje, e muitos também quando defendem isso já falavam isso, não existe isso, legítima defesa da honra. Então, para mim, ao nosso entender jurídico, não é um caso nunca de legítima defesa da honra, não é um caso de homicídio privilegiado também, mas sim é um caso típico, Excelência, do homicídio caput, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, a nossa ideia para esse julgamento aqui, senhores, é que o acusado merece uma reprimenda penal, não merece absolvição, não merece um homicídio privilegiado, mas de acordo com esses fatos aqui, Excelência, de acordo com o que foi produzido aqui, ele merece, no caso, o homicídio sem essa qualificadora, que a pena vai de 6 a 20 anos, e aí que aí fica na mão da presidência analisar o tempo de pena dele. Então, a nossa ideia para esse caso aqui é um caso típico de homicídio sem essa qualificadora, homicídio caput, pena de 6 a 20 anos. Obrigado. Poder Judiciário e Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sentença, vistos, etc. Adoto como relatório mesmo a decisão de pronúncia. Na fase dos debates, o doutor promotor de justiça, doutor Sandro Garcia, sustentou sua pretensão plenária, pleiteando a condenação do acusado nos termos da pronúncia. A defesa, a seu turno, representada pelo ilustre defensor público, doutor Alessandro, sustentou a tese de desclassificação para homicídio simples e a aplicação da atenuante de confissão. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidade a sessão do colégio pretório popular. Formulados os quesitos
conforme termos próprios, o Conselho de Sentença reunido de forma secreta assim respondeu. No primeiro quesito foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu o réu Antônio Otto de Menezes Filho como o autor das lesões que deram causa à morte da vítima Elisângela Maria Maia. No quesito obrigatório do douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. No quarto quesito, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, manteve a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Encerrando-se a votação. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado Antônio Otto Menezes Filho pelo crime de homicídio qualificado na pessoa da vítima Elisângela Miranda Maia, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidas pelo Conselho de Sentença recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes consoante preconiza o Código Penal brasileiro. Atendendo às normas do artigo 59 e 68, ambos, do Código Penal Pátrio, e a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena conforme segue. O pronunciado Antônio Otto Menezes Filho, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, e ainda, ciente da reprovabilidade de sua conduta. Contudo, constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra a sua pessoa. Portanto, é primário sua conduta social não investigada, pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui personalidade deturpada, vez que mostrou-se ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra a necessidade de sua valoração negativa. Os motivos do crime foram em razão de gênero, na qual a vítima queria se separar do réu. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para evitar ambis e idem. As consequências do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de uma mãe que deixou danos emocionais profundos na família. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidas pelo Conselho de Sentença recomendam uma resposta suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal brasileiro. Nesse momento, vale frisar que em 1994, o Brasil assinou um documento da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. Essa convenção foi realizada aqui em Belém, por isso que levou esse nome. Este documento definiu o que é violência contra a mulher, além de explicar as formas que essa violência pode assumir e os lugares onde pode se manifestar. Foi com base nesta convenção que a definição de violência contra a mulher foi inscrita. A violência é a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte, tentativa de morte ou trauma psicológico.
ela se manifesta por meio de tirania, de opressão, de abuso, de força. Ocorre o constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condenam como condenado tenho Antônio Otto de Menezes Filho, qualificado nos autos, a pena base de 21 anos de reclusão. Por força do artigo 492, constato que milita em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito, pelo que diminua a pena em 1 ano. Inexistindo circunstâncias agravantes a serem sopesadas, fica a pena em 20 anos de reclusão. Considerando ainda a inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantém a pena esta, que torna concreta, definitiva e final em 20 anos de reclusão, conforme com o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o 65, inciso 3, a linha D, todos do Código Penal Pátrio. O regime inicial da pena será imposto ao condenado em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso 3, combinado com 68, do mesmo diploma legal será inicialmente fechado, a ser cumprido no presídio estadual metropolitano de Marituba ou nos centros de recuperação de Americano 1, 2 e 3. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direito ante o quanto da pena. Com base no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, nego ao condenado Antônio Otto Menezes Filho, qualificado nos autos, o direito de recorrer desta sentença em liberdade e mantenho o decreto preventivo em relação ao mesmo, esculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal. Dispenso o condenado Antônio Otto Menezes Filho do pagamento das custas processuais ante o mesmo ser assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, adota-se as seguintes providências. 1. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados. 2. Espeçam-se as provas necessárias do processo referente ao condenado para várias execuções penais. 3. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, dando licença desta sentença. 4. Sentença publicada em plenário, parte intimada neste ato, registre-se e cumpra-se. 12ª sessão da 2ª reunião periódica do 2º Tribunal do Júri da Capital. Belém, 24 de outubro de 2018, Moisés Flecha, presidente do 2º Tribunal do Júri da Capital. Podemos sentar, por favor.